Para compreendermos bem a história de Jesus Cristo, a história conforme ela nos é narrada nos Evangelhos, para compreendermos bem este grande mistério que foi a encarnação de Cristo, ou seja, o Verbo que se fez carne, o divino se unindo ao humano. Jesus, que foi ao mesmo tempo Jesus 100% homem e também foi o Cristo, o Messias 100% Deus, para compreendermos em especial os aspectos que envolvem a sua encarnação, a sua natureza humana, nós precisamos entender os dois estados de Cristo. Esta é uma terminologia usada, é muito comum, nos livros de teologia sistemática, que nos falam a respeito dos dois estados de Cristo. E eu me refiro ao seu estado de humilhação e o seu estado de exaltação. Jesus Cristo é Deus. Como Deus, é eterno. No livro de Gênesis, quando nós temos a descrição da criação do homem, nós vemos ali uma linguagem que aponta para o Deus triuno. Quando Deus diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Jesus Cristo é Deus eternamente. E nós sabemos que as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, que são ao mesmo tempo um só Deus, são iguais em poder, honra e glória, eternamente. Então, o Deus, o Filho unigênito do Pai, como a Bíblia nos diz, ele é eterno e eternamente exerceu a sua função, o seu papel como Deus e Deus Todo-Poderoso. Como nós sempre falamos, né? Isso é um grande mistério, um maravilhoso mistério da fé. A Bíblia nos revela Deus como sendo um e ao mesmo tempo Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando nós observamos a doutrina a respeito de Cristo, nós vemos que houve esse tempo onde Cristo estava em toda a sua glória. E houve um momento, chegando na plenitude dos tempos, Cristo então, ele nasce e nasce de mulher. E aí nós temos o início de um outro momento na história de Cristo, que os teólogos definem como sendo o estado de humilhação. E depois então, a vida de Cristo caminha, tem a sua morte, a sua ressurreição, e ele novamente é exaltado e recebe novamente do Pai a glória que ele teve com o Pai antes da fundação do mundo. Então, quando nós falamos dos dois estados de Cristo, nós estamos falando no seu estado de humilhação e no seu estado de glorificação. E essa aula, ela é de grande importância para você interpretar corretamente a Bíblia. Porque algumas coisas as pessoas não entendem e fazem um pouco de confusão porque não conseguem discernir que houve um momento no qual Jesus estava aqui conosco, no qual ele estava no seu estado de humilhação. O que quer dizer que ele estava enfrentando limitações. Nessa aula, portanto, vamos verificar com cuidado, com tranquilidade, baseado na palavra de Deus, e analisar os dois estados de Cristo, o seu estado de humilhação e o seu estado de exaltação.
Peçam e receberão. Procurem e acharão. Batam e a porta se abrirá. Porque todos os que pedem recebem. Aqueles que procuram acham. E a porta sempre se abre para quem bate. Por acaso algum de vocês que é pai dará a seu filho uma cobra quando ele pedir peixe? Ou um escorpião se ele pedir um ovo? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos. Quanto mais o Pai que está nos céus, Ele dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam vestir. Porque a vida é muito mais importante que a comida, e o corpo é mais importante que as roupas. Vejam as aves. Não plantam, não colhem, não têm despensas nem depósitos, mas Deus dá de comer a elas. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Qual de vocês, por mais que queira, pode viver alguns anos a mais? Se não conseguem uma coisa tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores no campo. Elas não trabalham nem fazem roupas. Mas nem o rei Salomão, sendo tão rico, se vestia como uma destas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele também vestirá vocês. Vocês que têm a fé tão pequena. Senhor, aumenta a nossa fé. Se sua fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, poderiam dizer a esta figueira que está ali, arranque-se pelas raízes e vá se plantar no mar, e ela obedeceria. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 3. Paulo ele está fazendo aqui uma exortação à igreja, a nós, a mim e a você. E como sequência dessa exortação, ele nos fala a respeito de Cristo. Filipenses 2:3 diz: nada façais por partidarismo, vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Esse texto nós vamos continuar lendo, ele vai estar nos auxiliando a entender o estado de humilhação de Cristo. Mas é interessante que quando Paulo inicia essa passagem, ele fala: nada, absolutamente nada, faça por partidarismo, vanglória. Ou seja, o espírito de partidarismo, o espírito de divisão, ou a vanglória, que é o orgulho, que é a tentativa de buscar a atenção para si mesmo. Estas são atitudes que não demonstram verdadeira humildade. E Paulo diz: nada faça por partidarismo. É uma lição que a igreja precisa aprender hoje. É triste nós vermos quantas pessoas se adentram dentro das igrejas e começam a criar histórias que nada tem a ver com a Bíblia, e daí a pouco nós vemos igrejas se dividindo, irmãos se afastando. Nós precisamos aprender com Jesus Cristo. E é exatamente isso que Paulo diz: não faça nada por vanglória, mas aquilo que você fizer, faça por humildade. Considere cada um os outros superiores a si mesmo. Olha só,
Aqui o texto não está falando para que nós nos sintamos fracos, inferiores. Não, você é precioso. Você que tem Jesus, você é precioso, você é preciosa. Você tem em você a marca do amor de Deus. Você está sendo preparado para viver a eternidade sentado no trono de Deus ao lado de Cristo. Algo maravilhoso, tem coisas maravilhosas que estão aguardadas para nós. Então nós não podemos ter complexo de inferioridade. Então aqui a Bíblia não está falando para você ser uma pessoa complexada e achar que você não é nada. Mas o texto está falando que você, mesmo sabendo quem você deve ser humilde ao ponto de considerar os outros superiores a você mesmo. Não ficar gastando tempo lutando e correndo atrás dos seus próprios direitos, mas considerar cada um dos outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Olha que princípio prático, difícil por nós mesmos, né? Pela nossa própria força de cumpri-los. Por isso que a vida cristã não é vivida através do nosso esforço, mas é Deus vivendo em nós. Mas olha só o que diz: eu tenho que procurar não aquilo que é meu, mas cada qual o que é dos outros. Eu tenho que colocar a necessidade do meu irmão até em primeiro lugar do que a minha. Às vezes nós encontramos pessoas que não têm a paciência de escutar alguém contar um problema, não tem amor para abraçar alguém e orar por ele, porque a pessoa está tão preocupada com o seu próprio problema, com a sua própria dificuldade, com a sua própria dor. Mas aqui diz, não pense em você, não pense na sua dor, preste atenção na dor do outro, preste atenção na necessidade do outro. E aí sim Paulo começa a falar de Jesus Cristo. E Paulo diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. O nosso exemplo para sermos humildes, o nosso exemplo para termos essa atitude descrita aqui pelo apóstolo é o exemplo do próprio Senhor Jesus Cristo. E Filipenses aqui nos diz que mesmo Jesus, o Cristo, sendo Deus, pois ele subsistindo em forma de Deus. São muitos os textos como esse que falam claramente da divindade de Cristo. Da divindade de Cristo. Jesus é Deus. Nós temos aí uma seita chamada Testemunhas de Jeová, e entre outras que negam a divindade de Cristo e que ficam falando que Jesus não é Deus mas a Bíblia diz claramente que Jesus é Deus. E essas pessoas às vezes batem lá na porta lá da sua casa e ficam falando. Entenda o seguinte, não é só Jesus Cristo, a divindade de Cristo que eles negam a própria pessoa do Espírito Santo. Para eles o Espírito Santo é apenas uma energia. E por que eu estou falando isso? Porque na região onde eu moro também existem muitas pessoas como essas que negam a divindade de Jesus. Mas a Bíblia, para você
que crê em Deus, para você que tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é uma energia, é uma pessoa. Nós vamos ver isso claramente na próxima matéria. Teologia, Deus, o Espírito Santo. Para você que tem o Espírito Santo dentro de você, você crê em Cristo. E a Bíblia afirma algo muito sério, que quem rejeita Jesus está rejeitando o Pai. Então, aqueles que acham que estão agradando o coração de Deus, negando a divindade de Cristo, na verdade não sabem que estão negando o próprio Deus. Mas voltando aqui ao nosso texto, o texto diz que mesmo Jesus Cristo, subsistindo na forma de Deus, ele não fez questão de ser tratado como Deus. Ele não fez questão de usar todo o seu poder como Deus. Ele não fez caso desse fato de ser Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. O que significa dizer que Deus se esvaziou, que Jesus se esvaziou? Não significa que Jesus deixou de ser Deus. Não, o que quer dizer é que Jesus, ele, por decisão própria, por decisão do Pai, do Espírito Santo, do Deus Triuno, Jesus, por um breve momento, ele abriu mão de usar todo o seu poder como Deus. Ele abriu mão, ele se esvaziou para assumir a forma de servo e tornar-se em semelhança de homens. E por que Jesus se esvaziou de si mesmo? Porque de outra forma, ele não conseguiria ter a experiência de um ser humano. Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas. Deus, ele não precisaria se encarnar para saber o que um ser humano sente ou pensa. Mas Deus decidiu, para cumprir o seu propósito na nossa vida, Deus decidiu não apenas conhecer como Deus onisciente, mas Deus decidiu também ter a experiência de um ser humano. E foi por isso que Jesus se esvaziou de si mesmo para assumir a forma de servo. Então, a humilhação de Cristo, o estado de humilhação de Cristo, começou naquele primeiro dia, quando o Espírito Santo agiu no ventre de Maria e começou ali gerar, mesmo sem a célula de Maria, mesmo sem a célula de José, mas totalmente pelo poder de Deus, começou a gerar ali um homem sem pecado, um homem que era o Messias prometido, um homem que era, na verdade, Deus se fazendo homem para habitar entre nós. Então, a humilhação de Cristo começou ali, no momento em que o Criador começou a se tornar uma criatura e habitar e viver entre nós. Jesus Cristo foi uma criança normal. Ele precisou aprender a falar, ele precisou aprender a caminhar, Exatamente, Jesus também sujou as suas fraldas, E a Maria teve que trocar, etc. Uma criança que foi crescendo, que foi crescendo, que foi crescendo. E mesmo como homem já adulto, Jesus Cristo estava em um estado de humilhação. Sentia fome, sentia frio, sentia dor. E é algo, como eu sempre falo, é um mistério, é um grande paradoxo. Na sua condição de homem em estado de humilhação, ele se esvaziou a tal ponto de
não conhecer todas as coisas como ele, na condição de Deus onisciente, conheceria. Ele se esvaziou. E é por isso que Jesus experimentou até a situação de dúvidas. Jesus, em alguns momentos, ele foi tentado. Quando Satanás chega para Jesus e fala, transforma as pedras em pães. Se você é mesmo o Messias, faça isso, faça aquilo. Essa pergunta, se você é o Messias, não teria sentido nenhum se Jesus Cristo não estivesse no seu estado de humilhação. Se Jesus ele estivesse ali totalmente, com todo o seu poder e conhecimento de Deus, não teria razão nenhuma de Satanás tentá-lo com essa pergunta. Outra coisa, quando Satanás chega e fala, olha, todos os reinos da terra me foram dados, se você me adorar, eu vou te dar. Não teria sentido nenhum Satanás tentar falar aquela grande mentira, e o que Satanás falou ali foi uma mentira. Tem gente que pega aquele texto para falar que não, olha, a Bíblia diz que todos os reinos pertencem ao diabo. Não, a Bíblia não está falando isso. A Bíblia ela fala que o diabo é um mentiroso, e em Mateus 4, a Bíblia está falando, o mentiroso falou mais essa mentira. Ou seja, se Jesus ele não tivesse no seu estado de humilhação, não teria sentido todo aquele diálogo. Jesus ele estava no seu estado de humilhação. Uma outra passagem, e isso é importante só para você entender como que esse conceito do estado de humilhação e de glorificação influencia a minha leitura da Bíblia, a nossa leitura da Bíblia. Porque o estado, preste bem atenção, o estado de humilhação vai do nascimento de Jesus e até a sua morte. O estado de glorificação, de exaltação, começa com a ressurreição. Mas entre a gestação e a crucificação, Jesus está no seu estado de humilhação. É por isso que tem aquela passagem famosa que fala sobre a segunda volta de Jesus, e Jesus naquele momento diz, olha, ninguém sabe esse dia, nem o Filho, nem os anjos que estão nos céus, mas o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Pensa bem, Jesus, naquele momento, ele estava no seu estado de humilhação. Havia coisas que realmente ele não sabia. Havia muitas coisas que, como Deus, ele sabia. Nós vamos ver a matéria sobre, quando falarmos sobre a divindade dele, mas precisamos olhar aqui o paradoxo da encarnação e o estado de humilhação. E como homem, no estado de humilhação, Jesus não sabia. Mas depois, na sua glorificação, Jesus assumiu novamente a sua posição como Deus. Lembra da oração de Jesus quando ele diz, Pai, me dê novamente, me restitua a glória que eu tive contigo mesmo antes que houvesse mundo. E quando nós estudamos a doutrina da Trindade acerca do Deus triuno, uma das coisas que nós vemos é que Jesus, ele, como Deus, ele é igual em poder, honra e glória. Presta bem atenção, porque as pessoas falam muita coisa assim, sem pensar, certo? Falar que mesmo hoje Jesus não sabe a data da sua volta é afirmar que Jesus Cristo não é onisciente. O que a doutrina da onisciência nos ensina? Nos ensina que Deus conhece todas as coisas. Agora, se nós falarmos que não, essa data
é só o Pai que sabe, nem o Espírito Santo sabe, nem Jesus sabe. Hoje, nem o Espírito, nem o Pai, nem Jesus sabe. Se nós falarmos isso, nós vamos estar criando um grande problema. Nós vamos estar dizendo, olha, Jesus não é onisciente. O Espírito Santo não é onisciente. Porque existe pelo menos uma coisa que eles não conhecem. Eles não conhecem a data da volta de Cristo. Jesus, quando ele disse que não sabia, ele estava no seu estado de humilhação. E o estado de humilhação pode ser visto claramente quando, na cruz, Jesus Cristo ele grita, Deus meu, por que me desamparaste? Ali não houve uma ruptura entre o Pai e o Filho, não. O Pai, o Espírito Santo estavam sofrendo naquele momento junto com Cristo. Quem é o Pai que vendo o Filho sofrer, morrer, não sente dor no coração? Deus estava ali, o Espírito Santo estava ali sofrendo com Cristo naquela cena. Mas Jesus, no seu estado de humilhação, ele sente a dor do inferno em si mesmo, ele sente a angústia. Então, eu sei que para muitos este é um aspecto novo, e como eu disse esses dias atrás, é bom que a aula crie muitas perguntas na sua mente. Mas Jesus Cristo como Deus, ele experimentou também o seu estado de humilhação. E o estado de humilhação de Cristo vai do seu nascimento, da sua gestação e vai até a sua crucificação e morte na cruz. Significa que durante esse período, como diz Paulo, ele se esvaziou, mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes, Filipenses 2, versículo 7, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Que grande exemplo o Senhor nos deixa com essa passagem e tantas outras que nos falam do seu estado de humilhação. Quando pensamos na vida e obra de Jesus, nós dividimos esse período, podemos dividir, melhor dizendo, esse período, no período de humilhação e no período de exaltação. Ou, em termos mais precisos, o estado de humilhação e o estado de exaltação. O estado de humilhação é aquele que se inicia a partir do momento que o processo de gravidez inicia em Maria. Esse foi um processo realizado pelo Espírito Santo. Era uma virgem, não teve contato com homem algum. Pelo poder de Deus, ela foi fecundada. E Jesus começou a ser formado ali no seu ventre. Mas já no ventre de Maria, ali iniciou o processo de humilhação de Cristo. E esse processo vai até a sua morte e morte de cruz. Mas alguém pode pensar, mas como que o fato ele estar no ventre de Maria, isso já foi um estado de humilhação? Bem, a gravidez, o lindo bebê que nasce, isso é algo positivo, é algo bonito para nós que somos seres humanos. Mas lembre-se, aqui em Jesus você tem o Deus eterno, é o Criador, que como a própria palavra de Deus diz, ele estava se esvaziando de si mesmo para assumir a forma humana. Significa que ao iniciar o processo de geração de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, Deus o Filho, ele abriu mão de usar todo o seu poder, de usar todos os seus atributos, para que assim, esvaziado, ele pudesse experimentar realmente o que é ser um ser humano.
O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele sabe o que é ser um ser humano, como eu e você. Não simplesmente porque Ele é onisciente, mas porque Ele decidiu ter essa experiência. O estado de humilhação prosseguiu a vida toda. Quando Ele cresceu, sentiu fome, sentiu sede e por fim foi brutalizado, foi cuspido no rosto, sofreu açoites e morreu na morte de cruz. O estado de humilhação nos fala da grandeza do Deus eterno, da grandeza do amor do Deus eterno, do amor de Jesus Cristo por você e por mim. Como nós falamos no início, nós estamos iniciando com essa aula o estudo dos dois estados de Cristo. O seu estado de humilhação e o seu estado de glorificação. E como já ocorreu em outros temas, há alguns assuntos que nós planejamos apresentá-lo em uma aula apenas. Só que são temas tão ricos, tão abençoadores, que nós acabamos, no decorrer da gravação, já refazendo o nosso projeto. É por isso que nós vamos concluir esta aula sobre o estado de humilhação e o estado de exaltação de Cristo, né? Na próxima aula, quando falaremos então sobre o estado de exaltação. E é importante, mesmo quando estamos aqui, fazendo um trabalho como este, gravando e preparando esse curso à distância, onde muitas pessoas vão estar estudando, como os nossos irmãos lá em Angola, outros no Brasil que vão estar estudando em classes, assistindo material em DVD, e depois tendo a oportunidade de discutir com seus monitores e trocar ideias. Também para você que está fazendo o curso através da internet. É importante nós entendermos que, acima de tudo, nós temos a ação de Deus e o Espírito Santo que nos conduz. E eu quero concluir, melhor dizendo, este momento lembrando das lições práticas que a doutrina do estado de humilhação de Cristo nos ensina. O estado de humilhação de Cristo, como o próprio Paulo nos diz, traz a nós um clamor, nos chama a vivermos igualmente em humildade. Diz aqui: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Nós estamos vivendo, eu entendo, os últimos dias. Estamos vivendo os dias finais. Biblicamente, os últimos dias começaram com o nascimento de Cristo, com o derramamento do Espírito Santo. Foi quando Pedro levantou-se, citou a profecia de Joel e falou: olha, o que está acontecendo é aquela profecia que diz que nos últimos dias derramaria o meu Espírito. E o Espírito estava sendo derramado naquele dia que Pedro estava falando. Então, num sentido mais amplo, os últimos dias vão do derramamento do Espírito Santo, do nascimento de Cristo, até a consumação, até o retorno de Cristo. Então, eu costumo dizer que nós não estamos só nos últimos dias, nós já estamos nos dias finais, estamos muito próximos da volta de Cristo. E este é um tempo, primeiramente, de confusão. Nós encontramos tantas pessoas que cumprem outra profecia. Quando Jesus Cristo disse que nos últimos dias, nos dias finais, surgiriam falsos cristos e enganaria muitos. Falso Cristo, preste atenção nisso, um falso Cristo não é apenas uma pessoa que se veste, de uma forma diferente e sai por aí falando que não, olha, eu sou
Jesus Cristo. Não. Um falso Cristo é também uma falsa ideia a respeito de Jesus Cristo. É um falso conceito de Jesus. As pessoas falam o nome Jesus, mas não falam do Jesus da Bíblia. Hoje nós estamos vendo, infelizmente, muitas pessoas falando de Jesus como se Jesus tivesse como objetivo maior fazer com que cada ser humano fosse rico ou se tornasse uma pessoa rica aqui na Terra. É claro, Deus é Pai amoroso, sente prazer em te proporcionar uma vida abençoada, suprida. Deus é maravilhoso, mas o grande objetivo de Deus é nos levar a ter uma comunhão íntima com Ele. E quando eu penso em alguém assim, quando eu penso em alguém que soube seguir o exemplo de Cristo, foi João Batista. João Batista, na verdade, ele preparava o caminho para Cristo. Mas João Batista conhecia muito bem o que estava no coração de Deus. Onde que João Batista morou? Num grande palácio? Como que ele se vestiu? Com roupas finas? Andava de carruagem? Não. João Batista morava no deserto. Ele morava onde ninguém queria morar. Ele se vestia com pele de camelo, como ninguém queria se vestir. E ele comia algo que não era tão saboroso assim, comia gafanhotos, né? Grilos, gafanhotos e mel. E Jesus disse que entre os nascidos de mulher não houve ninguém como João Batista. Veja bem que este é o grande exemplo. Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo. Jesus, ele passou por seu estado de humilhação. Em certo sentido, podemos dizer que esses dias nos quais vivemos é o estado de humilhação que, a semelhança de Cristo, também nós estamos experimentando. Aquilo que a Bíblia diz que são as primeiras coisas. Quando o Senhor restaura novos céus e nova terra, a Bíblia diz, porque as primeiras coisas passaram. Tudo que nós estamos vendo, isso aqui são as primeiras coisas. Aqui nós vivemos lutas, vivemos dificuldades, mas o importante é, mesmo sabendo que nós somos os filhos do Rei, nós devemos nos esvaziarmos de nós mesmos, do nosso orgulho, da nossa vaidade, nos colocarmos como servos dos outros. Ah, mas eu sou o filho do rei, eu quero uma casa muito grande, eu sou filho do rei, eu quero... Sabe o que um filho do rei faz? O verdadeiro filho do rei é aquele que presta atenção no coração do rei. É aquele que presta atenção no coração do Pai. E quando você olha no coração do Pai, à luz da Bíblia, você aprende que tudo já é nosso. E nós vamos usufruir tudo na eternidade. Tudo é nosso. Nós somos de Cristo. Cristo é de Deus, como diz a palavra de Deus. Nós somos co-herdeiros de Deus e herdeiros juntamente. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Vamos herdar todas as coisas juntamente com Cristo. Então, nesse momento, mesmo tendo tão grande privilégio, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo, que mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, abriu mão dos seus próprios interesses, digamos assim, e veio nascer, viver e morrer por nós. Lembre-se, vou encerrar falando isso, lembre-se o que Jesus falou. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Não existe um estado de exaltação sem que primeiro experimentemos com Cristo e pela graça o estado de humilhação. Não estou falando que a salvação vem pelo sofrimento.
mas eu estou falando que viver a vida cristã significa ser corpo de Cristo. E Paulo diz que ele estava trabalhando para completar os sofrimentos de Cristo. Nós, como igreja, quando sofremos, nós estamos experimentando também o sofrimento do próprio Senhor Jesus Cristo. E quando nós sofremos por amor a Ele, é Cristo que está sofrendo conosco. Nós precisamos olhar para o mundo ao nosso redor e ver quantas pessoas estão sofrendo. E precisamos parar de ficar pensando só nas nossas coisinhas, nas nossas vaidades. E precisamos colocar os olhos em Deus e fazer de Jesus o nosso grande ideal, o nosso grande alvo. O nosso alvo é Cristo. Já colocamos os pés na estrada, os nossos pés estão firmes. Desse caminho, com a graça de Deus, nós não desviamos mais. O nosso alvo é Cristo. O Cristo que, mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. E por nós foi na cruz e derramou ali o seu sangue. Que Deus o abençoe. Na próxima aula continuaremos falando e falaremos então sobre o estado de exaltação de Cristo.